Boa tarde, senhoras e senhores. E hoje vamos tentar entender os acontecimentos dos últimos dias. Inicialmente, eu queria falar sobre uma trollagem engraçada do Trump, mas depois os acontecimentos começaram a se acumular, então acabou virando um programa inteiro. Todos sabem que a esquerda, diante de qualquer redução de impostos, grita que isso é feito para os ricos. Na maioria dos casos, isso é infundado. Mas o gado é gado justamente porque não precisa de nenhuma prova. E quando o dono manda, eles correm para onde ele mandou. Trump sabia que as principais objeções dos democratas à redução de impostos para a classe média seriam justamente que os bilionários receberiam mais do que os trabalhadores, camponeses, cozinheiras e donas de casa. Agora você vai ficar feliz, ele. Trump decidiu propor aumentar o imposto sobre os super ricos. Ou seja, daqueles mesmos sobre quem Sanders, Ocasio-Cortez e outros parecidos vivem gritando. Hoje, aqueles que recebem por ano uma quantia de cerca de $600 mil por pessoa e $700 mil por família. O imposto é de 37%. Bem, a partir desse valor, o limite, e acima 37%, não passa disso. Trump quer implementar um imposto para os muito ricos, aqueles que recebem por ano 2,5 milhão de dólares ou mais. Deles vão cobrar não 37%, mas 39,6%. Segundo cálculos do Ministério das Finanças, esse acréscimo de 2,6% trará ao orçamento em 10 anos mais de 63 bilhões de dólares. Bem, eles sempre fazem os cálculos para 10 anos. A questão é se essa mudança não fará com que muitos daqueles que se enquadram nessa categoria deixem os Estados Unidos da América e parem de pagar o imposto de renda. De modo geral, sim, para o nosso caixa. Mas Trump acha que, com a reformulação do sistema financeiro dos Estados Unidos da América, levando em conta novas oportunidades para o desenvolvimento de negócios na América, quero dizer, muitos ricos virão para cá e não irão embora. Mudando de assunto, enquanto Xi Jinping estava em Moscou, a situação na China está esquentando. Ditadores geralmente não são aconselhados a deixar o país, especialmente em tempos de desordem. Simplesmente Xi ficou assustado que Putin pudesse ir para os braços de Trump. E ele foi correndo, e não por pouco tempo. 4 dias, senhores, isso é um período bastante longo. E o que há na China? A economia da China está entrando em colapso, certo? A economia da China está desmoronando. É muito importante. Vamos convidar o especialista em China, Peter Schweitzer, presidente do Instituto de Responsabilidade Governamental. Peter, como sempre, obrigado. Ouça, você sabe, eu sou a favor de uma linha dura em relação à China. Vocês podem ver, eles não fazem nada certo, eles são nossos inimigos. Agora a economia deles já está em má situação, passou por um enorme colapso do mercado imobiliário, um colapso do crédito bancário. Agora, as fábricas estão fechando, em muitas cidades estão ocorrendo protestos. Há relatos de que os salários não estão sendo pagos. Entende? Parte disso está relacionada ao fato de que Trump apertou o cerco, impondo uma tarifa de 145%, mas muito disso já havia começado antes de Trump começar a aumentar as tarifas. Isso acontece. Não estou dizendo que isso é a Praça Tiananmen, mas quando você vê protestos em algumas dessas cidades, inevitavelmente lembra da Tiananmen. Minha pergunta para você. Eu sei que Xi Jinping é um ditador imperial, eu entendo isso, mas o quanto ele está em perigo? Ele pode ser derrubado se isso continuar? A mesma pergunta. Xi Jinping pode ser ameaçado pelos seus próprios aliados mais próximos, como sempre. E você, Brutus? Bem, aqui está algo importante sobre a China. É muito frágil. Aqui está o que você precisa saber sobre a China. É um sistema político muito frágil. Na China, há cerca de 100 milhões de membros do Partido Comunista, enquanto a população total varia de 1 bilhão a 1,5 bilhão de pessoas.
E toda a legitimidade do regime, nos últimos 40 anos após o fim do período maoísta, foi construída sobre o seguinte: olhem, nós vamos desenvolver a economia, torná-la bem-sucedida, e vocês nos permitem governar e administrar o país. Ultimamente, isso parou de funcionar. E o motivo pelo qual isso não funciona, Larry, você sabe disso melhor do que eu. O fato é que eles não têm um sistema marxista-leninista, eles não têm um sistema de mercado, eles têm um sistema de mercado leninista. Eles tentaram usar elementos separados do mercado, mas eles são controlados pelo regime, certo? Quando ocorrem falhas como tarifas, isso gera enormes problemas, e esse regime não consegue se reestruturar instantaneamente. Então eles têm sérios problemas aqui. Deixe-me explicar. Na primeira fase da construção da economia, talvez seja bom fazer isso de forma centralizada. Eu não sei, talvez Hitler tenha feito isso. Peço desculpas. Mas quando as fábricas estão construídas, elas precisam aprender a lutar sozinhas, para aprender a sobreviver, para aprender a mudar junto com o mercado. Quando o partido paga para que a empresa faça dumping de produtos, eu já expliquei 2 vezes o que significa fazer dumping de produtos. Espero que vocês saibam. Ou seja, no mundo, para eliminar concorrentes, quando o partido dá a oportunidade para as empresas pagarem uma mixaria aos trabalhadores, no capitalismo, os bons trabalhadores já teriam sido atraídos há muito tempo. Ou seja, os lucros dos fabricantes não são de mercado, mas sim impostos de cima para baixo. Então, não se forma uma classe média, ou seja, dentro do país, ninguém pode comprar os produtos das próprias empresas. E, o país se transforma em um campo de trabalho, não quero dizer campo de concentração, bem, às vezes no final, às vezes apenas em um campo de trabalho, onde os presos, então, são obrigados a trabalhar por uma sopa rala. E toda a renda vem da venda para o exterior, para os fabricantes, para o partido, para o Estado. Mas, então, aqueles que realmente produzem tudo isso não participam de forma alguma da divisão do lucro. E isso significa que quando alguém, como o Trump, por exemplo, interrompe essas vendas, a indústria, acostumada a viver de subsídios e vendas para o mercado externo, entra em colapso. Por que você acha isso? Quero dizer que o Xi está fazendo tudo errado agora. Agora eu não quero especular sobre o encontro na Suíça. De qualquer forma, não haverá acordo de um dia para o outro. Para fechar um acordo com a China vai levar muito tempo, né? Trump vai manter as tarifas altas. Quão altas, eu não quero especular, isso depende dele. Mas o meu pensamento é que não tenho certeza se a economia da China vai melhorar. Eu não vejo. Havia um artigo em... Você provavelmente viu ela? A economia da China agora piorou tanto que eles pararam de publicar dados sobre uma série de indicadores-chave, incluindo, por exemplo, a taxa de desemprego. Eles nem sequer divulgam esses dados. Então alguém disse, sim, isso é verdade. Pelo amor de Deus, eles pararam até de produzir molho de soja. Então eu só estou perguntando, o quão sério isso é e será que não é mais profundo do que você está dizendo? Isso parece uma economia de mercado leninista? É simplesmente uma economia controlada e administrada pelo Estado. E como a maioria dessas economias, está caminhando para um fracasso total. Isso é o que chamam de economia de comando. Milhares de pessoas pensantes e experimentadoras teriam encontrado soluções, mas algo enorme, lento e incapaz de pensar por si só, está apenas suspirando. Eu acho que essa foi realmente uma jogada brilhante desse presidente. Existem tarifas relacionadas ao seu comportamento econômico e também para questões específicas, por exemplo... Sobre o fentanil. A China tem capacidade de corrigir isso? Acho que o fato de ele dizer que há uma série de questões que precisam ser resolvidas torna ainda mais difícil para eles lidarem com isso. Então, na minha opinião, a China está ficando sem opções. Eles tentaram lançar estímulos há 6 ou 8 meses, ainda antes de Trump assumir o cargo. Isso não funcionou. Eles tentam um novo estímulo, mas o problema não está nos estímulos, e sim na própria natureza da economia. E o fato é que o antigo modelo dessas exportações em massa e baratas não funciona mais no mundo todo como antes, em parte por causa das novas tarifas.
Outra coisa que pode ameaçar a presidência de Xi Jinping, ou como quer que se chame, sua presidência imperial, é que os vizinhos estão começando a se voltar para nós e a se afastar dele. O partido pode mudar de líder e, se de repente o novo conseguir fazer amizade com Trump, e os vizinhos da China, para o horror deles, começaram a se afastar deles e a declarar seu amor pelos Estados Unidos da América. Vietnã, Malásia, Índia, Coreia do Sul, Camboja, Singapura, Japão, todos querem negociar com os Estados Unidos da América, não com a China. Na China não há mercado. Além disso, a China é perigosa. Acontece que Trump cercou a China com um anel de países que querem que estejamos por perto e os protejamos do vizinho deles. Isso lembra o movimento dos países socialistas. A Europa e a OTAN, certo? A questão é que o exército chinês, a marinha e as forças espaciais cresceram e os vizinhos ficaram assustados. E os Estados Unidos da América certamente não pretendem conquistar ninguém, como já demonstraram ao longo de sua história. Eles podem chegar e bater em alguém lá, bombardear, fazer algo assim. Mas tolices como no Afeganistão, os Estados Unidos da América não fazem há muito tempo, e ao que parece não pretendem fazer. E nós poderíamos ter conquistado muitos países há muito tempo, né? Era um mundo unipolar, fácil de submeter, conquistar, transformar em colônias, domínios, como quer que eles chamem isso. Mas não fizemos isso. A forma como o presidente Trump tenta negociar esses acordos comerciais, na verdade, deixa a China por último. Estamos negociando com o Vietnã e Índia, estamos negociando com a Coreia do Sul e o Japão. Vamos fechar esses acordos, vamos deixar a China por último. Também vamos lembrar, Larry, que no último ano o presidente Xi realizou uma limpeza entre muitos altos oficiais militares na China por acusações de corrupção. Isso está muito mais relacionado ao fato de que ele não tem certeza se eles o apoiam politicamente. Então, eu concordo, ele tem problemas sérios. O retorno dele à linha dura, quase uma repetição da era maoísta, não está funcionando. E ele tem grandes problemas pela frente. Xi tem grandes problemas pela frente, tanto ele quanto a China. Agora vamos para a Europa e falar sobre o suicídio dos países do continente. Eu achava que isso só podia acontecer em filmes e romances baratos. A Alemanha, por exemplo, está fechando sistematicamente suas usinas nucleares e, por um tempo, usinas movidas a gás natural. Ela, surpreendentemente, depende cada vez mais do petróleo e do carvão. Mas o resultado de toda essa transição direcionada para a energia eólica e solar, em detrimento dos combustíveis fósseis e da energia nuclear, é que o uso de eletricidade na Alemanha custa cerca de 4 vezes mais do que a média dos Estados Unidos. Esse não é o único problema. A Alemanha está se desindustrializando. E com isso quero dizer que ela está perdendo cerca de 200 mil empregos em sua indústria automobilística devido aos altos preços da energia e à regulamentação. Seus requisitos ecológicos, especialmente os mandatos para carros elétricos, mudaram radicalmente a indústria automobilística no sentido de que agora os carros não são mais vendidos no exterior como eram antes. Além disso, a Alemanha está desarmada. Ela tem apenas cerca de 125 aviões de combate e eles têm muito poucos veículos blindados. O exército deles, o exército ativo deles atualmente, conta com apenas cerca de 180 mil soldados. No país vivem 84 milhões de pessoas. A taxa de natalidade está próxima de 1,4. Sei que também temos problemas nos Estados Unidos da América, lá temos 1,6, mas aqui é 1,4 e eles não têm fronteiras. Na Alemanha, simplesmente entraram de 1 a 2 milhões de imigrantes ilegais, especialmente nos últimos anos do governo Merkel. Se falarmos sobre a porcentagem da população nascida no exterior, na Alemanha há mais do que nos Estados Unidos, que no sul nem sequer tem fronteira, pelo menos até a chegada de Donald Trump. 20% da população da Alemanha são pessoas que nasceram fora do país. Por que estou mencionando tudo isso? Porque a Alemanha tradicionalmente é o motor da economia europeia, assim como da cultura. E agora ela está começando a desmoronar por dentro.
a economia mais forte da Europa, né, o povo mais disciplinado, está escolhendo líderes que estão destruindo o país. É perceptível para todos que assistem, porque o euro, principal indicador da saúde financeira da Europa, agora, no final de dezembro, vale cerca de $1 por €1, e às vezes até menos por €1. Isso é muito estranho, porque quando eu administrava uma empresa de turismo e viajava para a Europa, lembro que em 2008 o euro valia 1,6, quase $1,7 por euro. Eu também me lembro, e o euro valia 1,5, mais de $1,5. E agora por quê? Às vésperas do encontro em Genebra da delegação chinesa sobre a assinatura do acordo comercial, Donald Trump anunciou que, como um gesto de boa vontade, ele reduziria as tarifas sobre os produtos chineses. Ele sugeriu ao ministro das Finanças, que conduzirá as negociações, que decidisse e esclarecesse a proposta de Donald Trump sobre como alterar as tarifas. O próprio Donald Trump afirmou que ele, de 145%, bem, isso é um embargo, como você entende? Sim, reduziu as tarifas, ele teria reduzido as tarifas? Não até 10%, não até 20%, nem mesmo até 30%. Ele disse até 80%. Parece o número certo, disse ele. Mas 80%, 70%, até mesmo 50% não permitem que a China concorra com a Índia, Vietnã, Camboja, Malásia e outros países asiáticos. De fato, Ian, isso pode ser visto como uma concessão importante. Hoje à noite, o presidente Trump declarou que a tarifa sobre a China deve ser reduzida para 80%. O ministro das Finanças, Scott Bessent, disse em entrevista que não espera a conclusão de um grande acordo neste fim de semana, mas espera uma desescalada da guerra comercial. Em uma série de publicações no Truth Social, que você vê aqui, Trump expôs suas exigências e concessões para a reunião entre representantes dos Estados Unidos da América e da China, que acontecerá neste fim de semana em Genebra. Trump declarou que agora a China deve importar mais produtos americanos e, em resposta, na opinião dele, os Estados Unidos da América devem reduzir sua tarifa de 145% sobre a maioria dos produtos chineses para 80%. Bem, claro. E a China também deve fazer um gesto de boa vontade, fazendo pedidos e assinando contratos para importar mais produtos americanos. No primeiro mandato, Trump assinou um acordo com a China sobre compras no valor de 200 bilhões e sobre a suspensão do fentanil. Mas assim que Biden assumiu, a China imediatamente parou de cumprir suas obrigações contratuais. A China quer fazer algo, eles agora precisam fazer isso. Queremos que eles tenham negócios, queremos que tudo esteja bem para eles, queremos que tudo esteja muito bem para eles. As exportações da China para os Estados Unidos da América despencaram em abril após as tarifas de Trump. Olha aqui, uma queda impressionante no mês passado. Isso é mais de 8 bilhões de dólares a menos em comparação com abril do ano passado. Outro evento, no dia 9 de maio, durante o auge do desfile em Moscou, Trump ligou para a Ucrânia. Há pouco tempo, houve um telefonema. Mas bem recentemente, Donald Trump ligou para Vladimir Zelensky. Agora vou contar para vocês sobre os resultados dessa ligação e, além disso, vou dar a vocês não uma reação política da Ucrânia, mas a verdadeira reação da Ucrânia. O jornalista Greg Terry, que apoia a Ucrânia de todas as formas, fez o seguinte relatório. Ligação de Trump para Zelensky. É Donald Trump. Negociações entre Rússia e Ucrânia prosseguem. Os Estados Unidos da América pedem, de preferência, um cessar-fogo incondicional de 30 dias, em que a Ucrânia já concordou. Vamos. É esperar que seja respeitado um cessar-fogo aceitável e que ambos os países assumam a responsabilidade pelo respeito à inviolabilidade dessas negociações diretas. Ou seja, Trump ligou para saber se a Rússia está cumprindo o cessar-fogo que ela mesma, na verdade, propôs, sobre o qual já faz 2 ou 3 dias e sobre o qual Putin já anunciou várias vezes. A resposta é não está cumprindo. Os russos seguem atirando contra a Ucrânia como antes. Fica cada vez mais claro que os políticos mandam seus próprios filhos para o exterior, são apenas cabeças falantes.
E todos que vivem no exterior torcem pela Ucrânia. E, sentados em frente às suas televisões e em seus sofás, exigem a continuação da guerra, custe o que custar. Não querem o fim desse massacre, eles querem apenas a vitória, embora ninguém saiba como a Ucrânia vai vencer. E sejam avisados sobre os passos reais em direção à rendição. Existem apenas 2 cenários possíveis. Primeiro, a sociedade ucraniana voltará a acreditar na possibilidade de uma trégua de longo prazo com a Rússia, que nunca vai acontecer. Vai engolir capitulação, que vão chamar de cessar-fogo, e em alguns anos a Ucrânia desaparecerá do mapa político. É disso que se trata, gente. E a segunda opção, os ucranianos se opõem à capitulação. Como resultado, todos nós nos unimos pela nossa nação e a guerra continua com mais eficácia. E até a vitória da Ucrânia, na qual todos nós acreditamos. Glória à Ucrânia. Glória aos heróis. Então, senhoras e senhores, é exatamente nessa situação que nós estamos agora nos encontramos. Aqui está. Últimas notícias. Está absolutamente silencioso. É exatamente o que está ocorrendo agora. A guerra segue furiosa, mas tudo permanece silencioso. Amanhã veremos o que vai acontecer. Eu leio os comentários, assisto às declarações dos ucranianos e entendo que eles não vão aceitar nenhum acordo, nenhum cessar-fogo, nenhuma pausa. Eles estão consumidos por um único desejo: vingança. Mas isso, claro, é compreensível. E o problema é que a vingança se tornou mais importante na vida deles do que o perigo de perder mais 500 mil ou 1 milhão de jovens. Centenas de outros prédios e estruturas. Eles não conseguem pensar em mais nada além de vingança, só em como matar o inimigo. É claro que preocupa o fato de 10 milhões de ucranianos terem ido embora. As tentativas dos jovens de deixar o país não param. Vem à mente o slogan anteriormente considerado um exagero tolo: lutar até o último ucraniano. Ucranianos. A situação na Ucrânia não é como, digamos, em Israel, onde a derrota significa a morte de todos que forem capturados pela massa bandida ao redor. Aliás, o Hamas já nos demonstrou isso, assim como todos os outros. A Ucrânia não está pronta para encerrar o conflito. E, apesar da afirmação de Zaluzhny de que a Ucrânia não pode expulsar a Rússia de Donetsk, Lugansk e afins, eles querem jogar cada vez mais jovens nesse caldeirão. Mas simplesmente não parar. E odeiam todos que sugerem parar, não querem parar até o último ucraniano. Uma das tarefas da China é criar condições desfavoráveis para o comércio daqueles fornecedores de países que querem substituir a China nos mercados mundiais. Um dos concorrentes mais poderosos da China é a Índia, para onde, digamos, está se mudando, e devido à sua proximidade com a Rússia, ela tem mais 2 ou 3 armas russas, mas começou a se voltar para os Estados Unidos da América. Por isso, a China se esforçou muito para acirrar as ações militares entre a Índia e o Paquistão. A tarefa dos Estados Unidos da América é exatamente o oposto: parar as guerras e possibilitar o comércio. Hoje à noite, Rubio e Wentz passaram o tempo todo no telefone. Eles negociaram com ambos os lados em conflito e, na verdade, venceram essa rodada. Pelo menos Índia e Paquistão concordaram em cessar as ações militares mútuas. Parabenizo a liderança dos 2 países, que conseguiram, com a ajuda do bom senso e da análise racional, vencer a emoção, disse Trump. Desculpe-me pela tradução imprecisa. Junto com os Estados Unidos da América, participaram das negociações a Turquia e a Arábia Saudita. Acho que foi para pressionar o Paquistão. No domingo também começaram as negociações entre os Estados Unidos da América e o Irã. Vitkov, que os ucranianos chamam de idiota e de fantoche do Kremlin, disse que o destino das negociações depende desse encontro.
Se esta quarta rodada não for produtiva, vamos interromper as negociações e seguir outro caminho. Witkoff não explicou sua ameaça, mas acredito, está claro para todos. Witkoff disse que o mundo não pode permitir que o Irã agressivo tenha armas nucleares. O Irã não pode enriquecer urânio e preparar uma bomba, que eles constantemente prometem usar contra seus próprios vizinhos. Os iranianos, por sua vez, declararam que não estão fazendo uma bomba, mas têm o direito de usar tecnologias nucleares para fins pacíficos de produção de energia. Contudo, o Irã não permite inspeções dos Estados Unidos da América ou da Organização das Nações Unidas em seus locais de enriquecimento de urânio. O Irã tem petróleo e gás em abundância e a preços baixos. Para que eles precisariam de outra fonte de energia? É o que pensam nos Estados Unidos da América. Queremos trazer o Irã de volta à comunidade das nações civilizadas, disse Vance, e esperamos que o Irã decida seguir esse caminho. Bem, o Irã naturalmente é apoiado pela Rússia e pela China, que não querem seu desarmamento e não querem apoiar o aumento da temperatura do conflito. Como você provavelmente se lembra, há uma semana, a inteligência interna da Alemanha, sim, classificou o principal partido de oposição da Alemanha, que é o segundo maior em número, como uma organização extremista. Como muitos de vocês devem se lembrar, cerca de uma semana atrás, a agência de inteligência da Alemanha reconheceu o segundo maior partido político do país, o partido AfD, como uma organização extremista. Isso deu, de fato, à inteligência alemã total liberdade para monitorar e vigiar todos os que têm ligação com esse partido. É importante notar que o AfD controla pouco mais de 20% das cadeiras no parlamento da Alemanha, e ainda assim o próprio partido não é de fato uma organização extremista. Na verdade, esse é o equivalente alemão ao movimento Make America Great Again do presidente Trump, onde os principais pontos políticos são a deportação de imigrantes ilegais, o fim da imigração de países do terceiro mundo e a independência econômica básica. Ou seja, o AfD é um partido de centro-direita. Vamos fazer da Alemanha um país de bom senso. Veja, depois que a agência de inteligência alemã os classificou como uma organização extremista, o AfD entrou com um processo sem precedentes, alegando que seus direitos democráticos fundamentais estavam sendo violados. Além disso, uma petição se espalhou por toda a Alemanha exigindo que a agência de inteligência alemã cancelasse a classificação do AfD como organização extremista. E em poucos dias ela reuniu milhares de assinaturas. E sob toda essa pressão, tanto do lado jurídico quanto dos cidadãos em toda a Alemanha, ontem à tarde a agência de inteligência alemã realmente cancelou sua classificação do AfD como organização extremista. Os alemães saíram às ruas aos dezenas de milhares, e a junta governante e o imposto sobre o nosso Partido Democrático foram forçados a recuar. Os movimentos populistas vencem quando desafiam a tirania do establishment. E, em grande parte, o triunfo do Partido Alternativa para a Alemanha, AfD, sobre a inteligência alemã reflete a luta do presidente Trump contra o Estado profundo em Washington. Ambos os lados lutam pela preservação da liberdade contra as elites que querem controlar o povo. Como todos vocês sabem, a única maneira de preservar as liberdades democráticas é a resistência constante contra o arbítrio autoritário. O que exatamente aconteceu na Alemanha com o partido AfD? O processo da AfD obrigou a inteligência alemã a recuar, assim como a resistência MAGA expôs os truques sujos do Estado profundo americano. No mundo todo, as pessoas estão cansadas de que lhes digam quais opiniões e crenças podem ou não ter. E ainda mais importante, elas não querem mais ouvir que amar seu próprio país as torna extremistas. Aqui nos explicaram que se você ama seu país, então você é nacionalista, chauvinista e até racista. Provavelmente, claro. Não apenas os negros que odeiam abertamente os brancos pelo simples fato de serem brancos são racistas, no geral, simplesmente por serem brancos. E muçulmanos que pedem para matar judeus, isso pode, todos os outros são racistas.
Eu realmente acho que temos muito em comum com a Europa e eu não. Sim, os europeus às vezes me irritam e eu discordo deles em certas questões. Mas devemos lembrar que esta é o berço da civilização ocidental. Toda a ideia da civilização cristã que levou à fundação dos Estados Unidos da América simplesmente foi formada na Europa. Laços culturais e religiosos. Tudo isso sobreviverá a divergências políticas. Mas eu acho que a Europa, e para ser honesto, eu diria o mesmo sobre a América um ano atrás. Mas a América e a Europa, na minha opinião, correm o risco de participar de um suicídio civilizacional. Muitos países não conseguem ou não querem controlar suas fronteiras. Vocês veem como eles começam a resistir a isso e isso é bom. Eles limitam a liberdade de expressão de seus cidadãos, mesmo quando estes protestam contra a invasão pela fronteira. O que levou à eleição de Trump e de vários líderes europeus? Eu quero que a Europa prospere, quero que eles sejam um aliado importante. Parte disso é que a Europa respeite seu povo, respeite sua soberania. A América não pode fazer esse trabalho por eles. Se você tem um país como a Alemanha, para onde chegam mais milhões de imigrantes de países que são culturalmente incompatíveis com a Alemanha, então não importa o que eu pense sobre a Europa, a Alemanha simplesmente vai se autodestruir. Espero que isso não aconteça. Eu amo a Alemanha, desejo prosperidade para ela. Apesar de eu, como todo judeu, ter um problema com a Alemanha, mas se eu pensar bem, eu tenho o mesmo problema com a Polônia, Ucrânia, Letônia, Lituânia, França e Inglaterra. E não vou continuar listando, porque a lista pode acabar ficando tão longa que não vai dar tempo. Por isso, eu quero que essa crise, esse termo na medicina, depois da crise, ou vem a recuperação ou a morte, eu quero que a crise na Europa seja resolvida com a recuperação. Como isso vai acontecer, eu não sei. Talvez Make America Great Again na Alemanha, França e Inglaterra resolva esse problema? Mas, de qualquer forma, ninguém poderá resolver por eles nem esse, nem outros problemas. Aliás, gostaria que os ucranianos entendessem que ninguém além deles poderá resolver seus problemas. Então, nós os protegemos, estou falando da Europa agora, permitindo que ganhassem dinheiro às nossas custas. Nós os protegemos oferecendo proteção militar e nós os mimamos. Como pais tolos que protegem os filhos de todas as dificuldades da vida. E então, quando chega um furacão da vida, as crianças não aprenderam a resistir e a lutar. Porque nós os protegemos e, querendo o melhor, os tornamos incapazes, não resistentes ao frio, não resistentes aos furacões. Praticamente sempre chegam predadores e destroem as civilizações mimadas. Então, eu desejo que a Europa sobreviva à crise e volte aos trilhos normais, que a fortaleçam para a luta pela vida. Ninguém promete, simplesmente. Isso é tudo. Até logo, senhoras e senhores. Legendas criadas por